É muito bom quando a gente vem participar do louvor e o Senhor, Ele fala, Ele confirma no nosso coração aquilo que Ele já vinha falando, né? Enquanto eu estava ali sentado, o Pedro ele começou falando uma questão muito importante que nós vamos tratar hoje. Ele nem sabia. Mas Deus já sabia. E Deus, assim como Ele falou comigo, Ele também orientou o meu filho, que é filho dele também, para já dar a introdução, né? Porque o Pedro ele falou, uma das primeiras frases que o Pedro falou aqui hoje foi assim, que aquele que se derrama diante do Senhor é porque o reconhece, é porque o reconheceu. E quando ele terminou, na última oração agora, ele falou assim que o nosso coração possa arder enquanto o Senhor fale conosco. Não foi? Então eu convido você a abrir no Lucas capítulo 24, um dos textos que eu gosto bastante. E esse texto ele vai nos ajudar a retomar aquilo que a gente vinha falando sobre a questão da comunhão. Vocês lembram que a gente vinha falando sobre a questão da comunhão? Nós definimos, né, o que é uma comunhão verdadeira. Nós entendemos que muitas vezes a verdadeira comunhão ela só começa a acontecer quando nós somos frustrados na nossa ilusão de comunhão. Nós imaginamos, eu vou para determinado lugar e vai ser assim, 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 né? E os irmãos vão me receber desse jeito e tal. A gente fantasia na mente um modelo de vida em comunhão, um modelo de vida comunitária. E quando a gente começa a participar da vida da igreja, a gente vê que não se encaixa com aquele modelo que a gente tinha em mente. E isso acontece também no casamento, que a gente falou, a gente idealiza uma esposa perfeita, um marido perfeito, filhos perfeitos, e na realidade nenhum de nós somos perfeitos. E enquanto a gente não abrir mão dessa fantasiosa imagem de perfeição de família, imagem de perfeição de igreja, nós não podemos viver a verdadeira comunhão. Foi isso que nós falamos. Vocês lembram disso? Fala que lembra, para eu não ficar triste. Amém. Então nós trabalhamos essa ideia da comunhão e a gente veio desenvolvendo ela, né? No último encontro foi falado de graça, no anterior foi falado de oração. E no último em que eu estive aqui presente, vocês lembram que eu ia falar de duas partes, eu falei só de uma? Falei para você, tem muita coisa para falar hoje, mas a gente foi desenvolvendo a ideia. A gente falou sobre Mateus no capítulo 7, no verso 12, que a gente falou sobre a regra de ouro do cristão, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. E a partir daí a gente trabalhou a ideia lá no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 14 ao 16, onde nós colocamos algumas questões extremamente importantes, da importância que tem de cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, para que esse corpo possa crescer de forma saudável, forte, glorificando a Deus. Isso é importante. E hoje, como nós começamos as celebrações de aniversário da nossa igreja de 56 anos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse texto, que é um dos textos que realmente descrevem para nós esse tipo de comunhão que a gente está trabalhando, de que é uma comunhão que precisa ser destruída, né?
o Deus que destrói as nossas ilusões e fantasias para que nos dê algo novo, porque os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então eu te convido no capítulo 24 de Lucas, a lermos a partir do verso 13. Isso, a partir do 13, que fala da história dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Agora você pula lá para o verso 30. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Estas são as duas partes de texto que eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje. Esses dois discípulos de Emaús, um é chamado de Cleopas e o outro a gente não sabe o nome dele. E eu sempre coloco à disposição de cada um de nós colocar o seu próprio nome no lugar desse segundo discípulo. Cleopas e eu. Havíamos nos decepcionado com Jesus. Tínhamos vivido 3 anos muito bons de comunhão. Ou nós achávamos que aquilo era real comunhão. Que nós estávamos com Jesus, que não precisávamos nos preocupar com mais nada e que haveria de chegar um momento em que Jesus iria estabelecer o seu reino e nós estaríamos com ele aqui nessa terra, e que os romanos não iam mais conduzir as coisas, eles não estariam mais à frente de nada, e que aí seria Jesus e aqueles que estavam com ele, nós. Mas de repente as coisas começaram a tomar um rumo meio complicado, diferente. Prenderam Jesus e nós achávamos que Jesus ia fazer alguma coisa e que algo ia acontecer. A gente sempre acha isso, não é verdade? Sempre que alguma coisa está acontecendo, a gente tem esperança até o último instante. Não, Jesus foi preso, mas alguma coisa vai acontecer, ele vai fazer alguma coisa. Porque ele falou para nós, ele falou que ele ia fazer e que ele ia transformar e que tudo ia ser muito bom. Jesus passou uma noite inteira sendo chicoteado, açoitado, cuspido, humilhado. Não, mas alguma coisa vai acontecer, não é possível. Jesus começa a carregar sua cruz até o Monte Caveira. Não, mas algo vai acontecer, não é possível. Não é possível. Jesus é pendurado na cruz. E de lá de cima ouvimos algumas palavras, bem que de longe, porque perto de Jesus ali só estavam João, Maria Madalena e a outra Maria. De repente Jesus suspira. Jesus morre. E com ele morre toda a nossa esperança. Com ele morrem todas as nossas ilusões. Todas as coisas que nós fantasiamos. Morreu naquela cruz. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos embora. Vamos para outro lugar, porque aqui não dá mais. Tudo aqui me lembra Jesus. Tudo aqui me lembra os últimos 3 anos em que as minhas esperanças foram sendo alimentadas e agora ela morreu naquela cruz. Vamos embora. Pegamos um caminho com Cleopas e o nosso coração dói. Nós sofremos. E o nosso sofrimento pela decepção do que nós pensávamos ser comunhão, do que nós pensávamos ser o grande Messias, o grande livrador de todas as nossas aflições,
morreu conosco. E ali, naquele caminho, nós ficamos ressentidos com Jesus. Nós ficamos sentindo novamente aquela dor, aquela decepção, aquela desilusão. 11 quilômetros a pé, ok? 11 quilômetros de caminhada, mas estávamos dispostos a ir embora e deixar tudo isso para trás. E a dor era tão grande que o próprio Jesus começa a caminhar conosco, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue reconhecê-lo. Por quê? Porque estávamos tomados pela frustração, pela decepção. Essa era a condição do coração dos discípulos de Emaús. E quantas vezes eu e você, quantas vezes nós não nos decepcionamos com alguém, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com o irmão da igreja, com o pastor, com o chefe, com o trabalho, com coisas que nós fantasiamos e pensamos que aquilo seria daquele determinado jeito. Só que as nossas ilusões e fantasias são destruídas, e aí a gente tem que conviver com isso, e a gente precisa aprender a viver essas questões. Eu fico imaginando quantas decepções, quantas frustrações Deus não permitiu que essa igreja passasse nos últimos 56 anos. Quantas pessoas entraram aqui achando que aqui era um pedacinho do céu, e de repente encontraram decepções. Como essas pessoas reagiram, não posso dizer. Deus sabe. Com quantas pessoas Deus não se assentou do lado e a pessoa não reconheceu Jesus, também não posso dizer, mas eu tenho certeza que nesses 56 anos Ele esteve aqui, presente, e Ele continua presente, porque nós ainda vivemos assim, nós ainda temos muitas fantasias e ilusões que Deus está destruindo, para que nós possamos realmente começar a viver uma verdadeira comunhão, para que a gente possa começar a viver realmente uma vida cristã, para que Cristo possa realmente começar a viver em cada um de nós. E o interessante aqui é que essas questões, elas afligem a nossa alma, afligem o nosso coração. E segundo o texto, elas nos impedem de reconhecer Jesus. Por que reconhecer? Reconhecer é conhecer novamente, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque nós achávamos que conhecíamos Jesus, nós achávamos que conhecíamos o irmão, nós achávamos que conhecíamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, nós achávamos que conhecíamos a igreja de Monte Santo. Mas esse conhecer, ele precisa acontecer diariamente, porque diariamente nós estamos sendo transformados, como a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. E nós já vimos que a glória de Deus é o próprio Jesus sendo revelado aos nossos corações, à medida que a imagem e a semelhança dele é restaurada em cada um de nós. Então, o Maurício de ontem é diferente do Maurício de hoje. E se você não estiver disposto a me conhecer, você vai achar que já me conhece. O Maurício de ontem, de repente, gostava de uma coisa, mas algo aconteceu e hoje ele já não gosta dessa coisa que ele gostava ontem. Assim também é com você. Assim também é com a igreja. Eu conheço muitas igrejas que começam com um propósito, olha, o nosso propósito é, sei lá, de trabalhar só com jovens, outro é trabalhar só com crianças, o outro, o forte, é trabalhar com os adultos, né? Cada uma acaba
se especializando, entre aspas, em uma determinada faixa de idade ou uma determinada coisa. Nós somos bons em evangelismo, nós somos bons em ação social, né? Por que não olhar o todo? Por que se preocupar apenas com uma parte? Quando Cristo restaura alguém, Ele faz por completo. Cristo, Ele não vai restaurar apenas uma parte da pessoa. Quando Ele restaura alguém, Deus faz isso por completo. E Ele faz de dentro para fora. E não é num estalar de dedos, mas é numa convivência diária de intimidade. E essa intimidade, ela passa por um elemento simples, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem em casa. Um objeto simples que todos temos na nossa casa, no nosso lar. Muitas vezes nós não usamos ele como deveríamos. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles estavam à mesa, esse é um objeto simples que nós temos na nossa casa, a mesa. E para ver como ele é simples e ele é tão importante, o primeiro objeto que eu e minha esposa tivemos em casa foi uma mesa. Foi a primeira coisa que nós compramos há 20 anos atrás, quando nos casamos. A gente não tinha nada na casa ainda, mas a primeira coisa que nós adquirimos foi uma mesa. Pelo menos a mesa a gente tem. A gente pode dormir no chão, mas sentar aqui bonitinho a mesa, a gente senta. Porque a mesa, irmãos, e nós nem somos judeus, mas nós entendemos a importância que uma mesa tem. Você já parou para pensar que a mesa ela está presente na maior parte da nossa vida? Para pensar. Quando você casou tinha uma mesa lá, não tinha? Tanto no civil quanto no religioso. Não é? Só trazendo a memória os irmãos, cara, é sério. A mesa estava lá. Oi? Pois é, a mesa ela estava presente quando a gente casa. A mesa está presente quando seus filhos vieram ao mundo. Uma mesa de cirurgia, que depois o pessoal chama de maca e tal, mas é uma mesa de cirurgia. A vida está vindo ao mundo ali na mesa. É um lugar onde ela traz vida e é um lugar onde nós também lutamos pela vida. Porque em muitas mesas de cirurgia, muitas pessoas também lutam pela vida ali. Ao mesmo tempo que essa mesa traz vida, ela também tira vidas. Hoje nós temos aqueles, eu não sei nem como é que chama aquele negócio que segura o caixão, mas antigamente a gente colocava o caixão em cima de uma mesa, dentro de casa. Os velórios antigamente eram feitos dentro da nossa própria casa e colocávamos o caixão em cima da mesa. Naquela mesa nós nos despedíamos de entes amados e queridos. Na mesa é onde são tratadas as estratégias de guerra entre países, mas também na mesa é onde são assinados os tratados de paz. Na mesa é o lugar onde Jesus faz, né? Jesus abençoa, parte o pão e serve. Na mesa nós somos ensinados à santidade, porque na mesa Jesus nos ensinou a sermos santos. Jesus nos ensinou que o alimento que nós temos na mesa, ele vai revelar para nós o quão dependentes nós somos dele.
Jesus ensinou que, olha, se você olhar para Eva, quando ela pega o fruto da árvore, ela pega, ela come e depois ela serve ao marido. Jesus, quando ele está à mesa, ele primeiro agradece ao Pai, depois ele parte, depois ele serve e só por último ele vai comer. Essa tem que ser a nossa atitude de santidade à mesa. Por isso que nós oramos agradecendo ao alimento. Depois nós partimos e que todos se sirvam, para depois nós nos servirmos. Porque nós somos chamados a isso, e Jesus nos chama a esse tipo de mesa, né? Nós temos pelo menos aí 4 mesas que a palavra de Deus nos ensina a viver ou a fugir. São mesas como essa, a mesa da comunhão. À medida que nós somos levados à mesa da comunhão com Jesus, em que Ele abençoa, Ele parte, Ele serve o pão, os nossos olhos eles são abertos. É ali que Ele começa a tratar conosco, porque saímos decepcionados, arrasados, destruídos, desesperados, dispostos a caminhar 11 quilômetros de uma cidade para outra para fugir da nossa realidade, até que chegamos a um lugar onde o Senhor nos convida à mesa. Andamos com Ele uma boa parte do caminho, sem reconhecê-lo, porque a dor do nosso coração era muito maior. E o Senhor, Ele entende, e à medida que Ele entende isso, porque Ele formou a mim e formou a você, à medida que Ele vai caminhando conosco, Ele vai fazendo o que os terapeutas e psicólogos fazem hoje, não é? Do que vocês estão discutindo? Como você não sabe? Só você então que não sabe de tudo que aconteceu? Não sei, fala aí. Conta para mim, o que está aí no seu coração? O que está afligindo a sua alma? O que está oprimindo o teu espírito? Põe para fora, vai falando. E Jesus vai ouvindo. E à medida que Ele vai ouvindo, Ele vai tirando aquela dor que está no coração da pessoa, à medida que ela vai falando, e Ele vai colocando algo no lugar. Ele vai colocando toda a história novamente. Para quê? Para que eu e você possamos entender qual é o nosso lugar na história. Que nós não fomos largados, não fomos abandonados, mas que o Senhor não esqueceu de nós. Ele está conosco, Ele caminha conosco na nossa dor, Ele nos acolhe no nosso sofrimento, e Ele vai curando as feridas da nossa alma à medida que nós vamos permitindo que Ele adentre a nossa intimidade, e também que nós vamos adentrando a intimidade com Ele. E esse adentrar vai até o ponto em que nos assentamos ao redor da mesa. E Ele nos mostra que a santidade nos abre os olhos para a realidade do mundo que nós vivemos. Que mesmo com todas as dores, sofrimentos, decepções, nós podemos confiar em Jesus. Nós não somos abandonados, mas Ele caminha conosco. E esse caminhar com Jesus, ele é tão bom e curador, que o nosso coração ele vai sendo aquecido. Nós vamos sentindo um calor, um negócio aqui dentro que a gente não sabe explicar. Por que a gente não sabe explicar? Porque os nossos olhos ainda não reconheceram Jesus. Ainda estamos vivendo na fantasia, na ilusão. Quando nós somos realmente, olha, depois a gente colocou toda a ilusão que a gente tinha para fora, os nossos olhos são abertos pela santidade de Cristo. E aí nós começamos a viver a verdadeira comunhão. Porque à medida que os olhos foram abertos, eles compreenderam, poxa, então era por isso que o nosso coração queimava enquanto a gente vinha no caminho, porque Ele já vinha conosco, é que nós não conseguíamos reconhecê-los por causa da nossa dor. Agora que Ele
renovou a esperança no nosso coração. Ele restaurou a nossa identidade, nos dizendo: olha, vocês são meus discípulos. O que vocês vão fazer em Emaús? Volta para Jerusalém, porque é de lá que vai começar, é lá que as coisas começam. Não abandone o lugar de onde Deus te colocou, não abandone o ponto em que o Senhor estabeleceu no seu coração. Olha, você está aqui por um objetivo, você está aqui para frutificar, você está aqui para abençoar. Não deixe que as dores, que as decepções da vida impeçam você de dar continuidade ao propósito que Deus já estabeleceu na sua vida. Muitas vezes Deus nos tira de um determinado lugar e nos leva para outro, como Ele fez em toda a Escritura, e nós vemos Ele fazendo isso. Mas isso é um propósito dele. Quando Ele tem um objetivo para determinadas pessoas, em um determinado lugar: eu vou tirar você daqui e vou levar você para aquele lugar. Por quê? Porque lá você vai frutificar, lá você vai florescer, lá você vai ser bênção. Talvez no lugar onde você estava, você já fez tudo o que você tinha que fazer, e agora é o lugar que você precisa ir para renovar você, para abençoar outros e para ser uma inspiração para outros, como a gente viu no último encontro que nós tivemos, em Efésios 4, do 14 ao 16, que à medida que nós vamos colocando em prática os nossos dons, nós vamos estimulando os nossos irmãos a fazer a mesma coisa. E assim cada um assume a sua responsabilidade no corpo, e o corpo se fortalece, para que possamos crescer de forma sadia, de forma boa. Essa é uma mesa, é a mesa da Santa Ceia, a mesa que nós nos propusemos a nos reunirmos ao redor dela uma vez por mês. Mas não é a única mesa que o Senhor fala, não é a única mesa que nós vemos. Quando olhamos o ministério de Jesus, os 3 anos que Ele viveu nessa terra, a maior parte do ministério de Jesus, Ele estava à mesa. Ou Ele estava na mesa, ou Ele estava saindo da mesa, ou Ele estava indo para a mesa. Ao ponto do pessoal falar assim: meu, você é um comelão, velho. Né? O povo falava que Jesus era um comelão, um beberrão. Por quê? Porque estava sempre encontrando Jesus na mesa. Só que eles não entendiam o propósito da mesa. A mesa tem um propósito principal de comunhão, porque é na mesa que, quando a gente está brigado, a gente tem que sentar, e a gente tem que olhar na cara um do outro, ou então se afunda a cara no prato, não é? Mas é um momento ali desconfortável, porque a mesa revela os conflitos que nós temos no nosso coração com as pessoas. A mesa é o lugar em que nós demonstramos o nosso amor pela comida que é servida. Você já experimentou fazer um pão com muito amor? O pão vai crescer, irmão. E você vai colocar ele na mesa lindo, maravilhoso. Espetáculo. Tudo que nós fazemos com amor é bênção. E a gente coloca na mesa. E na mesa, irmãos, na mesa é o lugar em que Jesus viveu os seus últimos 3 anos, os 3 anos de ministério. Na mesa, Jesus foi convidado para a casa de Mateus. Quando ele chama Mateus para segui-lo, tira Mateus daquela vida de afastado da comunidade, porque Mateus, um publicano, as pessoas diziam: Mateus, isso aí não tem jeito não, velho. Isso aí é um sem vergonha, tem que morrer no pau, porque é um cobrador de impostos. Ele cobra imposto da gente, é judeu igual a gente, mas cobra imposto da gente. E Jesus passa na coletoria e fala: siga-me. Jesus não promete nada para ele, mas Jesus olha nos olhos dele, e Jesus nos ensina a olhar nos olhos das pessoas e fala: olha, me segue. Mas na hora ele largou tudo, falou:
só lamento para tudo aí, vou embora, vou atrás de Jesus. E foi. E à noite depois, não, eu não só estou seguindo o Senhor, mas eu quero convidar o Senhor para um banquete na minha casa. E foi para a mesa. E lá na mesa teve conflito, porque tinha uma galera que não entendia, por que os discípulos de João, eles jejuam e os discípulos do Senhor não? Deus falou, não precisa de jejum, porque eu estou aqui com eles. Você vai jejuar quando o dono da festa está com vocês? Vai chegar um tempo em que eu não estarei mais, e aí sim vai ser necessário que ele jejue. Vai chegar um tempo. A mesa também foi o lugar que Jesus se encontrou com Zaqueu. Zaqueu desesperado, ouvindo a multidão, pequenininho, eu vejo um baixinho, pequenininho, barrigudo, correndo, subindo um pé de árvore para poder ver Jesus passando. E aí Jesus passa pela multidão, vai até aquele pé de árvore e fala assim, ô Zaqueu, desce daí que hoje eu vou lá na tua casa jantar. Olha Jesus já na mesa. Vou lá, já estou preparando a mesa da noite. Agora você vai preparar a mesa que eu vou lá jantar com você. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, tem um momento de confronto. Vocês lembram que a gente conversou que aquele texto de João que fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então, conhecer a verdade quer dizer que primeiramente você vai ser confrontado com quem você é, com as coisas erradas que você tem feito. Zaqueu foi confrontado. Ele falou: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Eu conheci a verdade, e a verdade que eu conheci, que revelou quem eu sou, não é quem eu gostaria de ser. Então, se eu fiz algo de errado com alguém, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser agora alguém que vai ser de acordo com a vontade do Senhor. A mesa também é o lugar onde Jesus não foi honrado pelo anfitrião, quando ele foi comer na casa de Simeão, fariseu. Jesus chegou como se fosse qualquer outro. Tipo, se tiver um lugar, você se acomoda aí ao redor da mesa aí. Ele não recebeu atenção, ele não recebeu uma bacia para lavar as suas mãos ou seus pés. Mas teve uma mulher que nem deveria estar ali, mas ela enfrentou todo o preconceito da sociedade, se colocou aos pés de Jesus, e com as suas lágrimas ela foi lavando os pés de Jesus, e com seus cabelos ela foi enxugando os seus pés. Sim, ainda teve aqueles comentários ao redor da mesa: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar ela botar a mão nele, não. Jesus sabia muito bem quem ela era. Ela era uma adoradora, ela era alguém que tinha sido perdoada, e ela sabia do que ela tinha sido perdoada. O nosso problema na nossa adoração é que a gente não tem noção do que nós estamos sendo perdoados em Jesus, porque ele diz que aquele que muito foi perdoado ama demais, transborda de amor, porque ela sabe de onde ela foi tirada, ela sabe do que ela foi perdoada, e por isso ela ama sem medidas, sem limites, porque é esse o tipo de amor que Jesus espera de nós. É esse tipo de amor que Jesus nos ensina a viver no dia a dia da mesa. É esse tipo de coisa que o Senhor quer que a gente viva. A gente vive um dia a dia que a gente fala assim: poxa, trabalho, fico cansado e tal. Mas você não para observar que você começa o dia na mesa, num café da manhã. No meio do dia, você tem 1 hora de almoço pelo menos. Você vai para onde? Para a mesa. É o momento de refrigério. Você acha que trabalha, mas Deus está cuidando de você no começo, no meio e no fim
da noite, quando você se assenta para jantar com a sua família na sua casa. Deus está conosco nos momentos de intimidade ali e está trabalhando conosco, está trabalhando em cada um de nós. É que a gente não percebe. Nós não percebemos do que nós fomos libertos, não percebemos do que somos perdoados, não percebemos dos livramentos que o Senhor nos dá no decorrer de um dia após o outro, mas a gente sabe reclamar. Então nós vimos a mesa da comunhão, da ceia do Senhor, e essas mesas que o Senhor vai nos mostrando no seu ministério, e isso é para nos ensinar como é que você pode fortalecer a sua comunhão com as pessoas. Convida o teu irmão para tomar um café, ou vai na casa dele tomar um café, vai almoçar. Você vai tomar um café, ajuda, posso levar o que para a gente comer? Ou passa na padaria, compra o pão, as coisas, vai lá tomar um café. É uma forma de você fortalecer a comunhão. Combina de almoçar junto, que nem a gente está fazendo aqui, ó, dia 25 a gente vai ter o almoço aqui, não vai então? É um momento para fortalecer a comunhão, para celebrar 56 anos de caminhada cristã. Mas tem mesas que não são boas, tem mesas que não são sadias, tem mesas que nós reproduzimos porque estamos andando em lugares errados. Paulo, quando ele vai falar disso, ele fala lá em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele vai falar do problema que estava tendo na igreja de Coríntios, de comer alimentos ofertados a ídolos. E aí ele vai nos lembrar de uma coisa muito importante. Em 1 Coríntios 10, no verso 17, ele diz que embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. E isso é importante, porque é isso que nós aprendemos na mesa da comunhão de Cristo. Somos muitos, mas comemos de um único pão, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E com Ele nós temos parte, com Ele nos tornamos um só corpo, como igreja, como a noiva de Cristo. Mas um pouquinho mais abaixo, Paulo vai dizer uma coisa, verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atrevemos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o próprio bem, mas com o bem dos outros. Olha a comunhão novamente. Nós precisamos estar atentos aonde nós temos nos alimentado. Eu me lembrei agora de uma série que eu comecei a assistir essa semana, que foi um momento assim que deu um choque. O pessoal pegou uma menina que estava correndo no meio do matagal, foi abandonada e tal, e aí levou essa menina para o hospital. Ela ficou um tempo, algumas pessoas foram atrás dela e uma psiquiatra lá falou assim, olha, ela precisa de um lar, porque os pais não vieram buscar. E até achar um lar adotivo, essa psiquiatra levou ela para casa. Falou assim, você vai ficar lá na minha casa essa noite e tal, até a gente achar um lugar para você. E aí eles, ela foi, fez uma mesa bonita, a família se sentou ao redor da mesa, e aí eles já iam começar a comer. Aí a menina, a que foi estava ali, passando a noite, falou assim, mas nós não vamos agradecer pelo alimento? Aí o pessoal ficou tudo constrangido naquela hora, a gente não tem o costume aqui em casa, mas tudo bem, você pode agradecer, você pode fazer a oração então. E aí eles ficaram ali, aguardando a oração. E aí a menina começou uma oração,
Parecia até bonita, gente. Nós te agradecemos pelo alimento da mesa, pela beleza da mesa e tal, né? Aquele discurso lindo e tal. E aí o final da oração, e nós agradecemos tudo isso em nome do Deus, em nome do líder dos demônios. Amém. Na hora eu falei, como assim? Como assim em nome do líder dos demônios? E aí na hora a menininha, a menorzinha da casa virou para o pai e falou assim, ué, mas não foi esse tipo de oração que a gente aprendeu. Aí meu caso, abafaram ali e segue o jogo. Mas é preciso a gente tomar cuidado com essas questões. Quando Jesus se assenta à mesa com os discípulos, um deles não estava junto do grupo. Que é a diferença que eu sempre falo para vocês. Uma coisa é você estar reunido com as pessoas, outra coisa é você estar junto com elas. Judas não estava junto com os apóstolos, ele estava reunido com eles, ao redor da mesa. E por estar reunido, o coração de Judas não estava naquilo que eles estavam fazendo. E por não estar junto, ele deu vazão para que o diabo se assentasse à mesa. E Jesus sabia disso. E Jesus ainda deu a oportunidade para Judas se juntar ao grupo. Quando Jesus molha um pão no seu próprio prato, no vinho, e serve a Judas: olha, você está comendo do mesmo prato que eu. Mas se você acha que ainda tem que fazer o que você acha que tem que fazer, então vai e faz. E Judas saiu, tomado pelo demônio. Ele não babou, ele não falou grosso, ele não fez escândalo, ele saiu silenciosamente. Foi e vendeu Jesus, porque ele estava dominado pelo diabo. Então, para alguém estar dominado pelo diabo, possesso por o diabo, ele não precisa estar falando grosso, ele não precisa estar pulando alto, nem com força descomunal. Ele simplesmente pode se assentar à mesa, mas o coração dele não está junto daqueles que estão à mesa. Por isso Paulo fala que a gente não pode comer do cálice, beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios, comer na mesa do Senhor e comer na mesa de demônios. Tem gente que acende, vem, faz uma oração para Deus e acende uma vela para o diabo. Por quê? Porque deseja alguma coisa. Quer um bem material, quer uma conquista, quer uma pessoa. Não dá, irmãos. Não dá para ter dois deuses. O próprio Cristo falou: não dá para você servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e ao diabo, a Deus e a qualquer outra coisa, a Deus e a você mesmo. Se você é o seu próprio Deus e tudo que você faz é voltado para você mesmo, você é o seu Deus. É você que está sentado no trono da sua vida. E se você está sentado no trono da sua vida, Deus não tem lugar. Deus não pode reinar num lugar que já tem um rei. Então nós precisamos estarmos atentos à questão da mesa. A mesa também revela a traição. A mesa revela a traição, mas também ela revela o amor. Porque foi uma atitude de amor de Jesus para com os discípulos de Emaús: caminhar uma milha a mais, aceitar o convite de estar ali com eles à mesa e de manifestar a sua santidade, para que os olhos deles fossem abertos. E quando a gente não reconhece Jesus, é quando a gente está desse jeito, irmãos. Se vocês olharem, tem o texto de Lucas, tem o texto de João, lá no capítulo 21, vai dizer também que a Maria não reconheceu Jesus quando ela foi ao túmulo, a Maria Madalena. Ela só foi reconhecer Jesus quando ele falou o nome dela. Quando ele chamou Maria, mestre. Os discípulos que estavam reunidos com medo,
ainda não tinham reconhecido Jesus, e Jesus adentrou o lugar, a casa onde eles estavam, com tudo fechado. Jesus entrou ali. Eles não reconheceram Jesus, até que o Senhor disse: a paz seja com vocês. Tomé não reconheceu Jesus até que ele pudesse colocar o dedo nas feridas. E a última ceia de Jesus, aqui, foi com Pedro e os discípulos, quando Jesus restaura Pedro. Quando o Pedro já tinha abandonado também, né? Os discípulos 2 foram para Emaús, e o Pedro: vou voltar para pescar. Por quê? Jesus morreu, eu vou voltar para pescar. Isso tudo aí, esquece, Jesus morreu, vou voltar para a pesca. E Jesus faz Pedro reviver novamente aquele primeiro encontro que ele teve com Pedro alguns anos atrás, quando Pedro passou uma noite tentando pescar e não pescou nada. Pedro também tinha passado aquela noite de trevas, de escuridão, e nada tinha pescado. E aí Jesus fala assim: volta e joga a rede do outro lado. Eles lançaram a rede, quase não conseguiram puxar, tamanha quantidade de peixe. Nessa hora João fala assim: é o Senhor. É o Senhor. Na hora Pedro pega uma capa e pula na água e sai nadando 90 metros ali, para se encontrar com Jesus. E quando ele chega, Jesus já tem uma mesa posta com ele, com peixe, e eles se sentam para comer. Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, você me ama? Ai, Jesus, pergunta isso não. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você realmente me ama? E aí o Pedro é desmontado, porque ele negou Jesus 3 vezes. E nada que nós fazemos em oculto vai permanecer oculto, mas ela é revelada à medida que nos assentamos à mesa do Senhor. E ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu ainda não o amo ao ponto de dar a minha vida pelo Senhor. E Jesus diz para ele: quando você se converter, você vai conduzir muitas pessoas a mim. Vai chegar um momento em que você vai ser elevado, as pessoas vão amarrar as suas mãos, vão levar você para lugares que você não gostaria de ir, mas você vai por amor a mim. Irmão, são 56 anos nesta igreja, e quantas vezes o Senhor nos trouxe a lugares que não gostaríamos de ir, o Senhor nos fez ir a lugares que não gostaríamos de ir, por amor a Ele. Quantas vezes o Senhor nos perguntou: fulano, fulana, você me ama? E aí se fala: Senhor, eu te amo, eu gosto do Senhor, mas o Senhor fala: não é esse amor que eu quero de você, eu quero mais. E Ele pergunta por 3 vezes para você se você o ama, e todas as vezes Ele te chama para a missão: olha, apacenta, cuida do seu irmão, vai ao encontro dele, não deixa ele sozinho, caminha com ele. Mas Senhor, ele é difícil, ela é difícil, não importa, mas continua, porque você também era difícil, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu caminhei com você, eu restaurei você para que você buscasse os seus irmãos. Para que isso? Para que você saiba diferenciar a mesa da comunhão e a mesa de demônios. Porque na mesa da comunhão você tem perdão, você tem amor, você tem acolhimento, você tem reconciliação, você tem paz, você tem alegria. Na mesa da comunhão o Espírito Santo te ensina a ter domínio próprio, te ensina a agir com bondade para com o outro. Mas na mesa de demônios
É onde nós aprendemos o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a mentira, a falsidade, o engano, o adultério, a violência, os vícios, a idolatria. Nós precisamos diferenciar essas mesas para nos alimentarmos bem, para sermos uma igreja saudável, uma noiva que se fortalece à medida que vive a verdadeira comunhão com Cristo, para que quando Cristo retorne, Ele encontre a sua noiva realmente linda, maravilhosa, aguardando a sua volta. Para quê? Para a gente ir lá para Apocalipse. Lá para Apocalipse, para a última mesa, irmãos. Nós vimos a mesa da comunhão com Cristo. Nós vimos que existe uma mesa de demônios. Nós vimos que existe uma mesa na qual nós vivemos todos os dias. E nessa mesa diária, nós reproduzimos a mesa que nós nos alimentamos. Se você se alimenta numa mesa de comunhão com Cristo, você vai reproduzir essa mesa nos seus relacionamentos. Agora, se você se alimenta numa mesa de comunhão com demônios, é esse tipo de mesa que você vai reproduzir, não só no seu trabalho, mas também na sua casa. Apocalipse, no capítulo 19, diz assim, olha, depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando, aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus, seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia, a fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. E então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. E em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido lindo, mais fino e puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são verdadeiras de Deus. Irmãos, então João cai aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele diz, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, que dão testemunho da sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. É para essa mesa que nos preparamos, é para essa mesa que nós ensaiamos, é para fazermos parte dessa multidão, para sermos essa noiva que nos preparamos, irmãos. Você já parou? Se você ouvir isso, todo esse texto, eu não sei a mente de vocês, mas a minha vê um negócio maravilhoso. Eu começo a imaginar algo grandioso, mas eu sei que a minha imaginação não consegue nem chegar perto do que isso vai representar, da beleza que isso aqui vai se revelar aos nossos olhos, depois
que nós chegarmos ao lugar do nosso destino, porque aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós sofremos, nós sentimos dores, nós nos decepcionamos com muitas coisas que acontecem aqui, para chegarmos a este lugar, à mesa das bodas do Cordeiro, no reino de Deus, aonde não haverá mais dor, sofrimentos, lágrimas, aonde não haverão mais decepções, fantasias ou ilusões, porque naquele dia nós começaremos a viver realmente o reino de Deus em toda a sua beleza, glória e majestade, e viveremos uma eternidade inteira desfrutando da comunhão de Jesus e dos nossos irmãos, que assim como nós sofremos aqui, também sofrem em várias partes espalhadas do mundo, e que nós devemos orar e interceder pela vida deles, para que o Senhor os fortaleça todos os dias, para aquele grande dia. Há 56 anos, irmãos, é um curto período de tempo. Destes 56 anos, nós não fazemos parte dos 56 anos. Não tem ninguém aqui da fundação, tem? Do dia da fundação não tem ninguém. Tem gente assim que já está aqui há bastante tempo, né? O irmão Sebastião, o irmão Cândido, aí o pessoal que acho que são os mais antigos daqui, eu acho, né? Mas se a gente parar para observar, é muito pouco tempo, né, para viver aqui, comparado com a eternidade. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada na volta de Jesus. E à medida que nós vivemos os sofrimentos do tempo presente, nós somos transformados de glória em glória, um dia de cada vez, uma dor de cada vez, um sofrimento de cada vez, uma decepção de cada vez. E à medida que nós vivemos isso, essas coisas vão fortalecendo o nosso caráter, para que a gente vá se parecendo cada dia mais com Jesus. Vamos orar? Para a gente ir para a mesa da comunhão da ceia do Senhor, para a mesa do amor, do acolhimento, da reconciliação, para a mesa onde muitas vezes a gente chega despedaçado, e o Senhor pega cada pedacinho de nós e nos forma novamente e nos envia para buscarmos os nossos irmãos. Ah, Senhor, bendito seja o Teu nome, louvado seja o Senhor, por todas as dores, por todos os sofrimentos e pelo sacrifício que o Senhor enfrentou neste mundo, e pelo privilégio, Senhor, de ser chamado por Ti para a comunhão da mesa nessa manhã. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que não temos mérito algum em participar da mesa da comunhão da ceia do Senhor, mas nós temos responsabilidade. Uma vez que nós participamos dessa mesa, nós assumimos o compromisso de levar este alimento a outros, levar essa comunhão a outros, nos nossos momentos diários, porque à medida que nós somos convidados à mesa, nós oramos pelo pão nosso, e se o pão é nosso, nós também temos irmãos que também precisam de pão, e que passam necessidades, por ainda não ter encontrado, ou não ter sido encontrado por Jesus. E a responsabilidade nossa, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, é sairmos para buscarmos aqueles que estão espalhados por este mundo, Deus. Que em nome de Jesus, nós possamos viver essa verdadeira comunhão, que possamos aprender e colocá-la em prática no nosso dia a dia, para que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos de comunhão que tivermos, Senhor. Que não venhamos a reproduzir orgulho, vaidade, arrogância, que não venhamos a reproduzir o egoísmo, achando que o pão é só para nós,
que o Pai é só nosso, mas que possamos viver e compreender que tudo que recebemos do Senhor é bênção para ser compartilhado com outros, Pai. Louvamos o Teu nome por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, por esse privilégio de comemorarmos 56 anos desta igreja. Continua, Senhor, nos fortalecendo. Revela quem nós somos. Torna mais claro como o dia, Senhor, o propósito nosso de permanência neste lugar e de existência na face dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor trate com os nossos corações, que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito seja com cada um de nós, para que Teu nome seja glorificado em nós e através das nossas vidas. Amém.